computador de vocês. Eu estava lendo aqui um provérbio que fala sobre 19:15, que a preguiça faz cair profundo sono e a alma enganadora padecerá a fome. Quer dizer que se a gente continuar tendo preguiça, a gente não vai ganhar nada, né? Tipo assim, não vai obter nada, não vai ter nada na nossa vida. E para isso, Deus ele quer um trabalhador na obra, fazendo a vontade dele. Que a gente somos escolhidos para trabalhar na obra de Deus, né? E jamais a gente vai chamar um preguiçoso para trabalhar na obra de Deus. E se a gente dormir demais também, a gente não vai obter nada na nossa vida, alcançar nada, né? Aí por isso tem toda etapa, tem descansar, tem trabalhar, né? Tem que manter em silêncio, né? Sempre tem essa etapa, né? Não ter também, às vezes Jesus diz que a gente tem que ficar calado, porque a gente tá para receber, né? Para a pessoa não ter inveja, não ter olho grande daquilo que tá para receber, né? É isso, a minha participação. Nem é verdade, né? Principalmente a gente sempre escuta na igreja, né? Que Deus não chama quem tá parado, Deus chama quem já está trabalhando, quem tá na ativa, né? Então, dificilmente a gente vai ver um preguiçoso sendo chamado por Deus para desempenhar alguma tarefa, né? E pegando esse texto, Provérbios, não este que você leu, mas é um texto que foi o que eu comentei, acho que na segunda ou na terça, foi na segunda-feira, né? E é um texto que ficou muito na minha cabeça a semana toda, que é Provérbios 24:30. E deixa eu ler aqui na íntegra, porque é um texto que resume muito bem o que foi essa semana, sobre este tema, sobre a preguiça, sobre como a gente lida com isso, né? E o texto, Provérbios 24, capítulo 24, versículo 30, diz assim: Passei pelo caminho do preguiçoso e junto à vinha do homem sem conhecimento. E eis que toda estava cheia de cardos e sua superfície coberta de urtigas, e a parede de pedra estava derribada, né? Uma outra versão vai dizer que a vinha estava cheia de espinheiros e o chão coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. E observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. E, entre aspas, né, vou dormir um pouco, você disse. O preguiçoso dizia, né, vou dormir um pouco, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. E isso resume como é a vida daquele preguiçoso, né? A sua vida repleta de desordem, seu trabalho, aquilo que faz parte do seu sustento, né? Imagina esse contexto. O homem... Encontrei isso na internet sobre... A Siri está me ouvindo aqui. Imagina isso, o trabalho dele, a sobrevivência desse homem que vinha da vinha estava completamente destruída, com mato, com espinheiros, com ervas daninhas. Então, veja como que o preguiçoso trata aquilo que tem importância na vida dele, que é o sustento dele. E a reflexão para as nossas vidas, de uma aplicação prática, como que nós estamos tratando as coisas importantes da nossa vida. Vamos falar do trabalho, né? A gente está falando da vinha do homem aqui, que era um motivo de sustento. Será que nós estamos agindo da melhor forma no trabalho? Será que nós estamos sendo pessoas produtivas no nosso trabalho? Por quê? O oposto da preguiça, de certa forma, seria o trabalho,
mas quem leu aí o capítulo todo vai ver que, às vezes, não, né? O escritor vai falar que é o oposto da sabedoria, e o contrário de preguiça é alegria, né? Não trabalho. Mas só para a gente entender, o efeito do pecado no mundo foi o homem ser sustentado com o suor do seu trabalho. E o efeito do pecado, às vezes, nos traz uma fuga, uma fuga do trabalho. Você não quer trabalhar, você não quer desempenhar as suas funções, às vezes é melhor você dormir, é melhor você fazer outras coisas do que trabalhar. Só que o trabalho, como é necessário, todo mundo trabalha. E por muitas vezes trabalha como? Trabalha empurrando com a barriga, trabalha fazendo o mínimo, trabalha reclamando, falando mal das pessoas, tentando delegar suas funções. Se você é líder, tudo bem. Agora, às vezes a pessoa delega a própria função, tentando fazer com que as outras pessoas trabalhem para ela. Por quê? Porque o interesse dela no trabalho é apenas receber um salário ali e tentar ficar ali por mais tempo possível, o maior número de anos possíveis, porque é um salário que ela recebe e que ela vai precisar daquilo. Agora, vocês acham que esta é a posição correta de você agir no seu trabalho? Vocês acham que é a melhor forma de demonstrar que você é um servo de Deus no seu trabalho é fazendo as coisas mais ou menos? É você reclamando de tudo, faltando, chegando atrasado e, e mantendo o seu trabalho sempre na margem da demissão, né? Tipo assim, eu vou até onde eu posso ir para não ser demitido. E essa não é a postura de uma pessoa que tem Deus na vida. Essa não é a postura de quem entende que a sua vida é para servir, que a sua vida é para trabalhar, que apesar de ser o suor do trabalho ali, a sobrevivência, mas você deve fazer isso para honrar a Deus e para que as pessoas vejam em você Cristo, vejam em você a palavra. Às vezes você evangelizando através das suas atitudes é muito mais efetivo do que você chegar em alguém e querer ler um texto bíblico e querer pregar e mostrar o evangelho com argumentos, com palavras. Às vezes a tua atitude, ela é muito mais efetiva do que outra coisa. Então, como nós estamos lidando com as coisas relevantes da nossa vida? Trabalho. O que seria você trabalhar sem preguiça? O que seria você trabalhar sem desânimo? O que seria você honrar a Deus no teu trabalho, no teu sustento? Um outro pilar importante, a gente falou do trabalho. O outro pilar que é importante nas nossas vidas são as nossas relações, seja com a tua família, seja com cônjuge, seja com, enfim, negócios que você tenha. Como que é a sua relação social com as pessoas? Você tem sido preguiçoso, e acho que foi a irmã Valtcélia que falou, né, que às vezes nós temos preguiça de nutrir as relações. Isso eu fiquei refletindo sobre isso, porque eu já me peguei tendo esse tipo de preguiça, né? Às vezes a gente aí do Varoai sempre falando de namoro, de relacionamento, e às vezes pra gente mesmo falta ânimo pra gente encarar um relacionamento, porque é trabalhoso, e eu nem vou falar a gente, vou falar eu mesmo, que os meninos lá estão tudo desenrolando. Agora, é trabalhoso, você tem que se esforçar, você tem que abrir mão dos seus próprios interesses, você tem que abrir mão da sua própria vida, e não estou dizendo que você tem que fazer tudo por outra pessoa, não, mas algumas coisas você vai ter que abrir mão, porque o relacionamento a gente entende que é para você fazer a outra pessoa feliz. E até chegar no nível que os dois estão felizes, é trabalho, é construção, é um tijolo de cada vez, vai ter problemas, vai ter dificuldades. E quando a Valtcélia falou isso, que às vezes a gente tem preguiça de nutrir relacionamentos, e por isso a gente prefere ficar sozinho.
gente prefere não encarar isso. Não estou dizendo que você tem que antecipar as coisas. Todo mundo aqui é bem inteligente, vai entender o que eu estou dizendo. Mas a gente não pode, por preguiça, deixar de nutrir os nossos relacionamentos. Não só com namorado, noivo, mas com amigos, com família. Às vezes você tem preguiça mesmo de fazer alguma coisa que vai beneficiar as tuas relações. E já é uma outra meditação para a gente, que a gente saia dessa semana lendo e falando, estudando sobre a preguiça. Vamos olhar para dentro, e eu faço essa análise também. Como que nós estamos agindo nas nossas relações? Será que a gente está usando o argumento de que ainda não é tempo de eu ter esse tipo de relacionamento? Ou é só preguiça de você ter que trabalhar para que isso aconteça, para que Deus abençoe essa relação e para que dê certo? Fica a nossa reflexão. O terceiro ponto que eu queria trazer, que é o mais importante, talvez, na nossa vida, que é em relação à nossa vida espiritual, nossa relação com Deus, né? Falei primeiro do trabalho, preguiça de trabalhar, a preguiça de você desempenhar suas funções, e no trabalho a gente fala sobre estudar para você ser um profissional melhor, aprender novas habilidades. A gente falou de relacionamentos, seja com família, com amigos, com cônjuge, e isso fala de renúncia, de você construir uma boa relação. E por fim, o mais importante, que é a tua relação com Deus. Quantas vezes nós estamos com preguiça de nutrir a principal, a mais importante relação que nós temos, que é a relação com Deus? Quantas vezes a nossa vida no trabalho está boa? Você tem bons amigos, você conversa com ele, você está namorando, você está noivo, está tudo bem, mas a tua relação com Deus está igual o texto de Provérbios, cheia de espinhos, o chão coberto de ervas daninhas e o muro de pedra destruído. Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça? Será que nós estamos trabalhando para nutrir a principal relação, a principal, o principal pilar da nossa vida, que é a nossa relação com Deus? E com Deus você não pode ter preguiça. Por quê? Porque tem que ser uma relação diária. E não é diária só de manhã. É uma diária de manhã, é à tarde, é à noite, é durante as 24 horas do dia. Você não pode ter preguiça de fazer o seu devocional, de ter a tua vida de oração, de consagração. E não apenas as ações que você faz para se aproximar de Deus, mas é muito mais profundo que isso. Que são as ações que você se afasta do pecado. É quando chega a tentação, você mesmo querendo, mesmo que a carne está tentada, mas você diz não. Isso é nutrir a tua relação com Deus. Isso é trabalhar a tua relação com Deus. É quando existe a oportunidade de você fazer o mal e você decide não fazer e faz o bem. E é difícil, às vezes é difícil. Às vezes é difícil a gente dizer não para um banquete, um prato que às vezes nem é um inimigo, às vezes é nossa própria consciência que nos dá esse prato, é a nossa própria inclinação ao mal, ao coração mau, ao pecador que somos, e às vezes nós nos sujamos, lambuzamos de tanto saborear o prato do pecado. E isso não é nutrir uma relação com Deus. E por isso que um dos tópicos aqui, são 9 tópicos desse capítulo, eu não vou conseguir, e nem quis passar um por um, porque acho que a leitura, ela foi para isso. Então eu deixo só essa reflexão aqui, e um dos tópicos fala que a preguiça é a falta de graça, né? Porque Jesus, ele não teve preguiça. Jesus, ele sofreu, carregou a cruz, ele foi maltratado, foi humilhado, foi ferido,
Ele não teve preguiça de sacrificar a sua vida por nós. Ele poderia, se ele tivesse lá com preguiça, falar, não, deixa isso daí. Deixa esse pessoal morrer e perecer. Eu vou ficar aqui tranquilo. Eu vou cruzar meus braços e eu vou cochilar mais um pouco. Eu vou deixar eles lá e ficar aqui tranquilo na minha glória. Mas Jesus, ele não teve preguiça. Jesus, ele sofreu para que nós pudéssemos representá-lo de alguma forma também, através do nosso trabalho, através das nossas atitudes, através das nossas ações. E ter preguiça é você olhar para Deus e falar, olha, eu não quero representar Cristo, eu não quero ser testemunha dele, eu não quero evangelizar, eu não quero seguir a palavra, não quero que a palavra de Deus seja um espelho para mim e que eu reflita a palavra de Deus, eu vou deixar isso para lá, vou cruzar os meus braços e descansar. É isso que nós estamos falando quando deixamos a preguiça tomar conta da nossa vida. Então, queria deixar esses 3 pontos aqui, com base nesse texto, e falar do teu trabalho e das tuas relações pessoais, e principalmente da tua relação com Deus. Nós não podemos ser preguiçosos nisso. Nós não podemos negligenciar a comunhão com Deus. Nós não podemos abandonar a Deus. Nós precisamos estar constantemente, dia após dia, de manhã, à tarde, à noite, dia após dia, segunda a segunda, todos os meses do ano, trabalhando com suor, trabalhando com todas as nossas forças para nutrir a nossa relação com Deus. E mesmo assim, passaremos a vida inteira tentando e ainda teremos muito mais para alcançar, para conhecer. E mesmo quando Jesus voltar, a gente estiver na eternidade, passaremos a eternidade nutrindo a relação com Deus e ainda não o conheceremos na sua forma plena. Teremos a eternidade para conhecê-lo e mesmo assim, nós não conseguiremos conhecê-lo de forma plena. Então, fica essa reflexão e quero abrir aqui para os nossos administradores comentarem também. Isso que seria curto hoje, que eu quero ouvir mais vocês também. Mateus? Isaac? Isaac. Tá bom, não vou jogar pro outro, né? Eu vou falar já que eu já me livro. Vou falar 2 minutinhos e o Matheus fala o resto, os 50 minutos. Mais um ponto que me intrigou sobre o que nós estamos falando e sobre a questão da preguiça. Uns pontos. O primeiro tá ali na página 53, quando ele fala: o preguiçoso não é alguém que faz nada, que não faz nada. O preguiçoso é alguém que faz o mal. Alguém que pratica maldade, né? Depois ele diz: fazer nada, entregando-se à preguiça, é deixar que as coisas que estão à sua volta pereçam. Inclusive, ele fala isso citando e comentando o versículo que o Salles leu. E a respeito até do trabalho, eu gostaria de comentar alguns versículos. Ali o primeiro versículo em 1 Timóteo 6, o versículo 1, diz: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E o outro é em Colossenses 3, o 22 e o 23. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E o mais importante é esse versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E é exatamente isso que eu gostaria de comentar, que quando a gente age com preguiça, como eu li no primeiro versículo ali que eu li, nós podemos acabar acabando blasfemar do corpo de Cristo e blasfemar de Deus. Porque eles irão olhar para nós e falar: mas este é o cristão, isso que são os cristãos.
pessoas preguiçosas, que não trabalham, que só querem vantagens. A gente acaba fazendo com que o nome de Deus seja escarnecido, inclusive neste aqui. No nosso trabalho, quando a gente está trabalhando, e aqui ele cita servos, e até se nós formos ler todo o contexto aqui, ele está falando sobre as mulheres, depois sobre os maridos, depois sobre os filhos, depois sobre os pais, depois sobre os servos, e depois no 23 ele diz, e tudo quanto fizerdes, e é o que eu li que fala para nós fazermos como se fosse ao Senhor. Então é importante nós termos isso em consciência, quando nós acabamos agindo com preguiça, quando nós somos preguiçosos, nós acabamos prejudicando o corpo de Cristo. Nós acabamos fazendo com que o nome de Deus seja blasfemado. Nós acabamos fazendo com que o nome de Cristo seja escarnecido. Então, nós devemos agir de maneira diferente. Nós somos diferentes. E é o que o Salles disse a respeito da graça, e justamente isso. Cristo nos chama para sermos imitadores dele. Em tudo. Nós não temos que ter preguiça, inclusive quando eu estava estudando como o Salles disse, eu vou pregar hoje, e uma das questões é o amor de Deus, e nós vemos ali que o amor de Deus, ele era Deus, ele é Deus, mas ele decidiu se vestir como homem, como maldição. Ele decidiu descer da glória para estar sobre nós, estar conosco, levou os nossos pecados sobre ele. Se distanciou do Pai por conta do pecado, ele, na verdade, se sentiu desamparado. Ele diz na cruz, por que me desamparaste? Mas em nenhum momento ele desistiu. Ali em João 3, no 17, diz, ele não veio para o mundo para condenar. E João diz isso, dizendo na seguinte análise, ele poderia muito bem somente vir para nos condenar e nos matar, porque nós éramos pecadores, nós somos pecadores. Mas ele decidiu sofrer. E o que isso tem a ver com a preguiça? Tem a ver que ele decidiu sofrer, decidiu agir da maneira com o seu amor, com a sua graça por nós. E nós devemos ter da mesma graça por aqueles que estão nos rodeando, aqueles que estão conosco. Nós devemos honrar aos nossos senhores, aos nossos patrões, assim como se estivéssemos fazendo para o Senhor, para que assim o nome dele não fosse blasfemado. E isso é importante nós pensarmos, que quando a pessoa é preguiçosa, ela não está no 0 a 0. Que às vezes a gente acha que quem não está fazendo, apenas não está fazendo, mas está tendendo para outro lado. É como se a pessoa estivesse em cima do muro, mas o muro fosse de Satanás. Então você tem que ter isso em consciência e isso em mente. Nós não devemos ser preguiçosos, porque assim estaremos dando lugar à carne. Estaremos deixando que as coisas que estão ao nosso redor pereçam. Pronto, agora eu passo o Mateus. Ô, Isaac, te perguntar. Vixe. Você falou uma coisa aí que veio na minha cabeça. Você falou que quando a gente não tá fazendo nada, a gente não tá no 0 a 0, né? Sim. Existe uma frase entre nós mesmos, crentes, bem conhecida, que é: não, eu não preciso de garladão nenhum, não preciso ser salvo com nada. Se eu entrar ali, ficar no cantinho do céu, ali atrás das árvores mesmo, não tem problema, eu estando lá tá ótimo. Essa frase geralmente é dita por quem não quer movimento, quem não quer se mexer, né? Quem não quer pôr a mão. Não, eu ficar lá atrás tá ótimo. Pode pôr eu na última fila. Isso, na última cadeira. Pôr na última cadeira, mas eu quero ir. Geralmente é por quem não quer pôr a mão, não é verdade? Quem não quer fazer. Como que você responde para essa pessoa? Que essa pessoa, ela vai ter a mentalidade de que não, eu vou, mas eu não preciso fazer nada. Eu vou vir aqui, eu vou ficar na minha e depois eu vou para casa. Não preciso fazer mais nada para Deus, né? Não é nem só a preguiça em vida, mas é a preguiça no arado do Senhor, né? Sim. A preguiça de pôr a mão. Como que a gente responde a isso, Isaac? Isso, e mais uma vez eu vou trazer o versículo que eu vou pregar. É mais ou menos o que Nicodemos queria do Senhor. Ele chegou para o Senhor e falou: Senhor, como que eu posso ter parte do teu reino? Como assim? Eu só quero participar, só quero entrar. Mas o Senhor falou: não, você tem que nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. E quando nós somos nova criatura, nós temos que ser como Cristo. E trabalharmos. É um fruto da transformação. Nós somos como o Pai, como Cristo. Somos como Cristo que trabalhou, que se esforçou pelos seus irmãos, pelos cordeiros com ele. Então, você falar que apenas quer ser salvo e só quer um cantinho ali no céu, você ainda não foi transformado. Você ainda realmente não teve uma transformação dentro do seu coração.
da água e do Espírito, como Deus diz, como Cristo diz. Você tem que nascer de novo. Não nasceu ainda de novo, tem que nascer de novo. Agora você pode comentar, Matheus. Os 50 mil, o resto do tempo é todo seu. A Ana levantou a mão. Pode comentar, Ana. A paz do Senhor, irmãos, né? Primeira vez que eu tô participando, né? Mas achei muito interessante, né? Tudo que os irmãos estão falando. Queria comentar um pouco, né? De tudo, né? De referente à preguiça, né? Primeiro que se nós somos preguiçosos nos nossos serviços, imagina na igreja fazendo as coisas do Senhor, né? Porque como o Senhor fala, né? Primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas, né? Segundo Tessalonicenses 3, 10 e 12, ele fala assim: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. E assim tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Aqui, né, Paulo, ele não está falando das pessoas que não podiam trabalhar por doença, nem daqueles que não conseguiam arranjar trabalho, né? Ele fala daqueles que não queriam trabalhar. Se nós que somos servos do Senhor, primeiramente, a gente pensa, meu trabalho tá bom, minha vida amorosa tá bom, se preocupe. Porque um servo do Senhor nunca, o Senhor já falou, passaremos aflições. Se tá tudo bom, nós devemos se preocupar. Porque aí nós não estamos fazendo as coisas de Deus. Então, é aquela coisa, primeiro as coisas do reino dos céus, primeiro a igreja, primeiro as coisas de Deus. Se você é preguiçoso na igreja, não importa o cargo que você tenha, porque o Senhor não fala que só porque você é pastor, só porque você é um diácono, obreiro, o que você for, significa que você vai subir, né? Então, as coisas do Senhor, você tem que primeiro fazer as coisas do Senhor. Você fazendo as coisas de Deus, com certeza no seu trabalho, a sua vida amorosa, às vezes mais coisas o Senhor vai acrescentar, né? Em tudo isso. Como nós seríamos, nós servos do Senhor, podemos ser preguiçosos no nosso serviço, sendo que nós somos testemunho, o nosso testemunho que está ali. Se nós somos preguiçosos no serviço, como que aquela pessoa que está afastada, ou uma pessoa que o Senhor quer salvar no nosso local de trabalho, vai se achegar ao Senhor? Nós temos que ser diferente neste mundo, porque nós não somos deste mundo. Se nós não formos diferente, nós não estaremos pregando o evangelho, que o Senhor tanto fala a nós. Porque o evangelho do Senhor, como o irmão falou, é amor. Mas também o Senhor, ele é pai. Então, ele está ali para colocar sua mão. Então, o nosso testemunho, a gente tem que ter testemunho. Não adianta sermos algo na igreja, fazemos as coisas do Senhor e não fazemos fora. Nós temos que ter nosso testemunho para os nossos colegas de trabalho. É difícil? É. Estou passando por muita aprovação no local de trabalho, né? Muita. Mas se nós não passássemos por aprovação, aí já ia achar estranho. Já ia achar que tinha alguma coisa de errado. Entendeu? Então, nós ali temos que ter testemunho. Muita gente fala, nossa, Ana, por que você tá... Nossa, você vive de saia, é da sua igreja que te fala isso, que você tem que ficar de saia ou não? Não, não foi igreja, não foi doutrina, não foi nada. Quem me tocou foi o Espírito Santo. Eu uso porque eu me sinto bem assim. Entendeu? A gente é confrontado sempre. A gente é confrontado no servo do Senhor sempre no serviço. Então, se nós somos preguiçosos no nosso local de trabalho, no nosso relacionamento, que o relacionamento não é fácil, né? Mas por isso que o Senhor fala que nós temos que ter o mesmo jugo. Não adianta nós queremos arrumar algo lá fora para tentar trazer, que é mais fácil uma pessoa tirar a gente do que a gente trazer a pessoa para dentro. Por isso que nós precisamos ter o mesmo jugo, entendeu? Até dar uma experiência para os irmãos, não sei nem se pode falar, né? Um testemunho meu, né, irmãos? Mas eu fui procurar um jugo diferente, fora da igreja, né? Fui casada, né, durante um tempo, e o meu ex-esposo, ele ia para outra denominação. Até que um dia ele fez eu escolher, ou o nosso casamento, ou Jesus. E eu fiz a parte boa, que foi escolher Jesus. Entendeu? Então, a gente não pode ser preguiçoso em nada, em nada. Jesus, ele, como o irmão falou, deu a vida por nós, ele levou nossos pecados, naquele momento ele ficou afastado, porque o que afasta a gente de Jesus, como o irmão Isaac falou, é o pecado. Então, por isso que naquele momento lá na cruz, ele estava separado do Senhor, ele foi separado por instantes, por segundos, porque naquela hora ele pegou nossos pecados. Quando o véu se rasgou de cima para baixo, o Senhor ali levou nossos pecados. Então, por isso que a gente não pode ser. Se a gente tem que pensar, se está tudo bem, irmão, ora e pensa, está tudo bem? Está muito fácil? É porque alguma coisa está de errado.
Não devemos ser preguiçosos, mesmo que a gente queira sair do trabalho. Ah, tô querendo sair do trabalho? Ora, jejua, peça para Deus, que Deus ali levanta até aquele que não gosta de você, aquele que fala de você para te ajudar. Então, se tá difícil no trabalho, ora, jejua, coloca no corpo da igreja, que os irmãos vão orar, e ali o Senhor vai levantar irmãos que vão estar à frente de você, e Ele está na frente. E ali você vai dar um belo de um testemunho, que até aquela pessoa que você achava que não ia, vai falar, nossa, irmão, como que pode, hein? Você passando por tudo isso e tá aqui. Essa é a minha contribuição para os irmãos. Amém. No tópico que fala que a preguiça é uma corrupção que presume inocência, o autor ele traz um texto lá de Amós. Eu vou ler aqui para complementar aí o comentário da irmã Ana. E o texto lá diz assim: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião, e que sentem seguros no monte em Samaria. Vocês acham que estão afastando de Amal, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam na cama de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham em suas liras como Davi, improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos. Mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Então essa profecia ali é para os líderes do povo judeu, que eles estavam tranquilos demais, né? Eles estavam vivendo em Sião, deitados, se espreguiçando no sofá, enquanto o povo estava passando por dificuldades, enquanto tudo do lado de fora das mansões dele estava em ruínas. Então eles não estavam ali se afastando do mal, através da preguiça, através da vida tranquila. Eles estavam atraindo o mal. Então é um pouco do que a irmã falou, né? A gente não pode viver nossas vidas tranquilas, achando que está tudo bem. E se está tudo bem, então eu posso continuar a minha vida com preguiça, com descanso, cruzando os braços e vivendo tranquilamente. Enquanto lá fora o mal está correndo, enquanto lá fora as coisas estão acontecendo, enquanto na tua casa as coisas estão em ruínas, teu relacionamento não vai bem, tua relação com as pessoas não vai bem, você não é produtivo na igreja, mas para você tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você tá aí dormindo bem, tá descansando, mas na verdade você não está se afastando do mal, você está atraindo o mal para sua vida. Natália tá aqui, pode comentar, Natália. Oi, galera, boa tarde. Graça e paz para todo mundo. Eu estou aqui porque hoje não teve ensaio do coral. Abortada a missão. Ai, meu Deus, mas enfim. Eu tenho muita coisa para comentar, tá, gente? Assim, minha mente, ela trabalha por associações. Então, uma coisa vai lembrando o outro, vai lembrando o outro, vai lembrando o outro. Então, eu vou tentar não fugir muito, entendeu? Mas, assim, geralmente as pessoas começam a comentar as coisas do início para o final, né? Eu vou fazer diferente hoje, tá? Eu vou começar a minha reflexão aqui, a minha dialética, de trás para frente. Bom, assim, porque existem coisas que a gente precisa refletir muito, tá? E lá no finalzinho do capítulo, vai ser bem interessante, lá na página 65, no terceiro parágrafo, né, o autor vai dizer assim, eu vou só recortando, né, para poder construindo meu argumento aqui. Diz o seguinte: nosso Cristo não teve preguiça, ele carregou a cruz e passou 2 vezes pela tentação de tornar fácil a própria jornada. Aí, continuando, né, enfim, vou só tirando as partezinhas, né? Mas Cristo rejeitou a preguiça para nos dar a salvação.
Então, acho que antes de qualquer coisa, a primeira coisa que a gente tem que refletir é sobre a nossa identidade, porque é a partir dela que a gente vai ter um norte para tudo além da nossa vida. Então, a gente observa claramente que, vamos lá, né? Que é a identidade? A psicologia vai dizer o seguinte: a identidade é um conjunto de valores, crenças, experiências que vão fazer com que o indivíduo tenha consciência de si mesmo. Então, você vê claramente que Cristo, ele sabia muito da missão dele, e ele teve a motivação necessária para seguir até o fim. Então, muito do que acontece também na nossa vida é porque a gente não tem essa consciência. Quem eu sou? Mais importante ainda, quem eu sou em Deus? Tem que fazer essa autoanálise, essa reflexão, porque é a partir daí que a gente vai tendo esse panorama maior, né, sobre tudo ao nosso redor. Então, você vê claramente que Jesus foi tentado, né, se faz muito lembrar da tentação de Jesus, lá no deserto, Mateus capítulo 4. Jesus foi tentado em 3 aspectos primordiais que Jesus, quando estava aqui na Terra, ele era 100% Deus, mas também era 100% homem, entendeu? Então, Jesus foi tentado sobre a questão emocional, a questão instintiva e intelectual, ou seja, ele foi bombardeado ali de todas as formas, mas ele sabia tanto quem era ele para o Pai, e ele estava tão convicto da missão dele, que ele realmente soube se posicionar e foi até o fim. Então, muitas das vezes a gente não tem essa motivação, porque assim, para vencer a preguiça, você tem que ter uma motivação, você tem que saber qual a sua motivação, né? Não é à toa que quando Jesus veio a esta terra, ele vai fazer os fariseus refletir sobre isso. Espera aí, vocês lançam um bocado de regra para o povo, mas assim, existe algo além, que é a motivação interior, que não adianta só, porque para mim, Jesus trouxe princípios, e esses princípios têm que estar muito latentes na nossa mente, e são esses princípios que vão nos nortear e vão fazer com que a gente possa avançar ainda mais. Então, quando eu tenho essa consciência de quem eu sou em Deus, eu vou ter motivação necessária para fazer aquilo que é o principal propósito da vida de qualquer ser humano, fazer tudo para a glória de Deus. E quando ele está nesse processo, por isso que me vem outra imagética, a questão do peregrino. Eu não sei se vocês já leram um livro muito bom, que é O Peregrino, de John Bunyan. Quem não leu, tem que ler. É leitura obrigatória, porque justamente vai mostrar o processo. Gente, a vida cristã é um processo. Quando você entende isso, você vai ver que a gente tem que trabalhar, servir, porque é no processo que nós vamos sendo moldados e aperfeiçoados. Vocês já viram uma borboleta, como é o processo dela até ela se tornar borboleta? Vocês já pararam para pensar? Aqui na janela de casa, também aconteceu isso. A borboleta, justamente, ela saiu do casulinho dela, ela fez justamente o processo do casulo aqui, bem na janela aqui do meu quarto. E eu fiquei passando os dias, eu só observando, sabe? Ela lá dentro do casulo, mas quando ela saiu, nossa, que coisa linda, assim, muito perfeito. Então, a gente só vai sendo aperfeiçoado quando a gente tem essa consciência e a gente vai servindo, vai fazendo, porque a nossa motivação não está em nós mesmos. A nossa motivação não está na força do nosso braço. A nossa motivação, a nossa força, a nossa esperança, ela vem do Senhor. E isso vai fazendo com que a gente vá prosseguindo neste processo, sabe? Aí, justamente, pegando esse gancho, entendendo quem nós somos em Deus, tendo essa consciência, né, de identidade no Pai, o autor vai permitindo, né, que a gente, quer dizer, ele abre um leque, né, de reflexões na realidade. Então, partindo dessa premissa da identidade, a gente observa que
a nossa sociedade é uma sociedade que ela está muito pautada na questão do comodismo, né? Então, ela só quer meus direitos, é tanto que todas as discussões, pautas, enfim, que a gente observa hoje em dia, são pessoas que apenas querem direitos, coisas que deixam elas cômodas. E os deveres, né? Gente, não tem como você se aperfeiçoar sem realmente se dispor a fazer. Não existe mudança, não existe aprimoramento, né? Vamos lá, como é que você vai aprender a andar de bicicleta se você não está lá no processo de arranhar o joelho, cair? Ah, como é que eu vou aprender a tocar um instrumento se eu não me dispor? Como é que eu vou aprender uma segunda língua, uma língua estrangeira, se eu não me dispor? Então, a gente observa que tudo na nossa vida, ela requer de nós, de fato, essa disposição, essa motivação, né? Então, a gente vê uma sociedade aí totalmente desmantelada. Aí a gente vê, não sei se vocês já ouviram falar da cultura woke. Enfim, eu estou na universidade, eu escuto muito sobre isso, né? Então, a gente vê que é uma cultura que, claro que vem dos Estados Unidos, mas acaba nos atingindo também, enfim, o Ocidente como um todo. Então, a gente vê que é toda uma cultura pautada na questão do quê? De desmantelar e desvincular as pessoas dos seus papéis, né? Pensando na questão da nossa essência em Deus, pensando na criação, pensando no nosso referencial, aquilo que Deus nos criou para ser. Então, a gente vê que mulheres que não sabem o seu papel, homens que não sabem o seu papel, vira tudo uma bagunça, todo mundo perdido, né? Eu assisti o filme da Barbie, eu senti claramente isso, né? Eles tentaram forçar a barra dessa questão da cultura woke, de desconstrução, enfim. Então, vocês estão vendo que é uma coisa que vai levando a outra, né? Aí a gente tem que refletir, né? Acho que foi Vinícius, em outra pessoa, enfim, falou da questão de cultivar bons relacionamentos também, porque como nós temos bons referenciais, a gente se sente mais motivado, sabe, para fazer, para ir atrás, né? Não é à toa que, não sei se vocês, enfim, eu participei um tempo eu gosto muito de projeto social, tá, gente? Eu passei um tempo sendo voluntária num projeto que justamente tratava de pessoas, né, que tinham depressão, crises de ansiedade, enfim. Então, você vê claramente que nós estamos numa sociedade cada vez mais, em que as pessoas estão cada vez mais reclusas, né? Quer dizer, o digital, ele facilitou por um lado, mas também tem as repercussões. Então, você vê claramente que são pessoas cada vez mais isoladas, que não interagem mais. Gente, é uma coisa absurda. Você vai para uma pracinha, o pessoal não senta mais para conversar, para olhar no olho, não. É cada um com o seu celular, trocando. Eu falo assim, meu Deus, como é que... Quer dizer, já é uma dificuldade de sair para conversar. Aí vai para uma pracinha, não olha nem no olho da pessoa. Eu fico pensando, minha gente, mas enfim, você vê os efeitos, né? Então, eu vejo cada vez mais pessoas tendendo a mais crise de ansiedade, depressão, isolamento, e isso faz com que a pessoa tenha baixa motivação, né? Justamente porque nós fomos feitos para socializar, né? Então, é um dos motivos também que faz as pessoas terem preguiça. Mas a preguiça por quê? Ela não está tendo ali motivação, não está interagindo com pessoas, sabe? Enfim. Então, esse capítulo, para mim, ele trouxe muitas coisas, assim, me fez refletir muito. Eu ia falar sobre outras questões, mas se eu for falar, eu vou passar o dia todinho falando. E eu não quero, assim, monopolizar de forma alguma a fala. Então, agradeço demais a oportunidade, né, de poder estar aqui, dividindo essas minhas reflexões com vocês, tá certo? Deus abençoe. Amém, amém. Obrigado, Natália, pela participação e sempre produtiva aí. Raquel levantou a mão, pode comentar. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu queria comentar que, assim, uma das coisas que eu gosto bastante desse livro é que ele é um livro que ele traz
um guia prático, assim, para como que a gente pode lidar com o pecado, né? Ele não fala assim, o pecado é isso e se vira e resolve, né? Então, assim, no caso do atraso, ele deu muitas dicas que eu falei, meu Deus, é isso, traz uma luz, assim, por que eu me atraso? Né? E aqui na preguiça eu achei muito legal que ele trouxe, né, que uma das formas da gente vencer a preguiça, essa negligência, é imitando aqueles que não são preguiçosos. E tá, depois na folha seguinte ele fala da liderança, que é o versículo lá, né, de Amós. E eu fiquei pensando, eu tive um casal de líder de jovens que eles moravam em uma cidade e lideravam em outra cidade e lideravam na minha cidade. E eu achava incrível, assim, a disposição, e eles nunca falaram de preguiça, né, nos nossos ensaios, enfim, na liderança deles, mas eu achava louvável a disposição que eles tinham em fazer as coisas para Deus. Eles não colocavam impedimento em nada, eles chegavam na casa deles, sei lá, mais que 2 horas da tarde, eles, né, saíam de EBD, ia não sei o que, chamava a gente para visita, então, assim, eles trabalhavam muito, e, consequentemente, nós, jovens, passamos a trabalhar muito também, né, então, eu acho que é bem isso, assim, né, a gente pensar que a gente precisa seguir pessoas, como o livro fala, né, imitar pessoas, mas também refletir se nós somos pessoas dignas de ser imitadas, né, assim, dignas entre aspas, né, que legado que eu estou passando para os jovens mais novos que eu, né, enfim, será que alguém pode imitar? Que mensagem que eu estou colocando ali? Porque esses líderes, eles nunca falaram de preguiça, eles nunca falaram para mim, olha, você tem que trabalhar para Jesus, mas a disposição deles, né, de nunca, eu falava, gente, eles não cansam, eles, né, eles são imparáveis, então isso mobiliza a gente. Acho que é isso mesmo. Obrigada. Nada, eu que agradeço aí pela contribuição, Raquel. Os ADMs aí querem comentar alguma coisa? Se alguém quiser, pessoal, levanta a mãozinha aqui para sinalizar. A Lindsay. Eu sabia que a Lindsay estava ali ansiosa. Pode falar, Lindsay. É bem breve, que eu estou na manicure, mas não deixaria de participar. Quando eu comecei a ler o capítulo, e veio muito ao meu coração a passagem em que Jesus vai falar ali daquela parábola que o trabalhador, o dono da fazenda, dá os dons, né? E um guarda e os outros vai multiplicando. E me veio à mente, o que Deus nos deu? Vamos lembrar que nós fomos chamados para frutificar. E por que, se por acaso nós não estamos frutificando, por que nós não estamos fazendo isso? É por preguiça? O que tem nos afetado? Então, isso me trouxe alerta. O que falta em mim para eu frutificar mais? Porque eu sei que tudo que eu faço para Cristo nunca será o suficiente. Todos os dias nós temos que fazer algo melhor e maior para Cristo, porque nada vai suprir o que Ele fez por nós. E outra coisa também que me chama bem a atenção foi referente à companhia, né? Às vezes a gente acha que andar com qualquer um tá tudo bem, andar com um preguiçoso tá bem, não, porque isso, querendo ou não, vai nos afetar. Então, quando nós... Quem que são os nossos grupos na igreja? Não estou falando para a gente ter panelinha, né? Mas nós andamos com aqueles que buscam frutificar ou com aqueles que não estão buscando? No grupo, essa semana mesmo, a gente falou sobre escola dominical. Os nossos amigos participam de escola dominical, faz um curso de teologia, faz um devocional. Isso, essa é a questão. A preguiça, de certa forma, ela pode sim ser contagiosa, porque quando eu começo ali praticar as mesmas coisas que o outro, ser influenciado, eu estou pecando, sim. Então, era essa uma breve palavra para nos alertar, né, que nós somos, o propósito da nossa vida é adorar a Deus e frutificar. Então, que venha de reflexão, né? O que está nos impedindo de frutificar? Qual que é a preguiça que nós estamos ali praticando que está nos impedindo? E que nós venhamos nos atentar e converter dessa preguiça que nós estamos tendo.
tá? É somente isso. Eu vou desligar a câmera de novo por questão que eu tô aqui, mas eu não poderia deixar de participar. Gosto muito. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Lindsay. Sempre com boas participações aí, fiel, acompanhando sempre a gente. E ela comentou aí da parábola dos talentos, e o tópico, a preguiça encontrará castigo em vez de desculpa. O pastor Iago, ele fala justamente sobre isso. Eu vou ler aqui rapidinho na página 63, o último parágrafo desse tópico. Abre aspas. O preguiçoso é dedicado em inventar suas desculpas, mas não em ter boas desculpas. A desculpa do servo preguiçoso, lá da parábola, a desculpa que o servo preguiçoso deu ao seu senhor, foi usada contra ele mesmo. E no último dia, nossos pretextos para a preguiça, as desculpas que damos a nós mesmos para nos convencer de ficarmos mais um pouco de braços cruzados, nada disso vai colar com Deus. Temos um Senhor que colhe onde não planta, que pode nos mandar para a punição. O servo bom não foi para um lugar de choro e ranger de dentes. Ele foi convidado a gozar da alegria de seu Senhor. O oposto da preguiça é a alegria, a felicidade. O convite para fugir da preguiça é para ser feliz, para ter alegria em Deus, para gozar da alegria do Senhor. Amém? O Mateus está com a mão levantada, mas sumiu da câmera. Eu fui acender a luz, porque eu já sou preto, então eu tenho que aparecer. Pode falar. Deixa eu te falar. Fui pegando um gancho do que o pessoal foi falando, principalmente do que a Natália falou, sobre identidade. Tem um texto que eu até mandei lá enquanto eu mandei no grupo, né? Que é o Efésios no capítulo 2, verso 10, que é: porque somos feitura sua. É um texto muito bonito. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo. Aqui ele nem fala criados por Jesus Cristo. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus prepara um caminho para a gente. Deus prepara uma missão, uma trilha para que andemos nela. Por isso que eu perguntei até para o Isaac, levantei a bola, se a gente fica ali ou se a gente não esconde. Acho que indo para além do tema da preguiça é quando a gente desempenha muito trabalho naquilo que não é somente o do Senhor. E quando é do Senhor, a gente tira a mão. A gente decide tirar. E pensa que tira o âmbito de igreja. Tira o âmbito de igreja. Tira o âmbito da professora de escola dominical ou de ajudar na cantina. Tira isso. O âmbito de trabalho é você entregar algo até no seu serviço, ou na escola, ou na sua faculdade. E às vezes não é você procurar isso. Porque se o texto fala assim, Deus preparou para que andássemos nela. Quando eu leio que Deus preparou isso, Deus vai colocar a gente na situação. Então, às vezes, a gente está fora do âmbito da igreja, a gente não precisa nem procurar esse trabalho de Deus. Esse trabalho cai no nosso colo, ele cai na nossa mão. E que trabalho que é esse? Às vezes é qualquer auxílio, às vezes é qualquer ajuda, às vezes é qualquer estender da mão, às vezes é qualquer ouvido que você precisar ouvir. E às vezes isso é muito penoso para a gente. E às vezes a gente não quer fazer isso. Uma coisa que a gente tem que entender é que Deus faz tudo para sua própria glória. Tudo para sua própria glória. E o nosso trabalho, ele tem que ser para a glória do Senhor. E se esse trabalho não é para a glória do Senhor, de em vão é feito. Em vão ele é feito. Em vão ele é feito. Então, eu acho que, além de desempenhar, a gente tem que se cobrar se aquilo que a gente está desempenhando fora da igreja ou na sua igreja, a gente está desempenhando ao Senhor. A Raquel leu um texto. A Raquel falou uma frase sobre disposição, a disposição dos líderes dela. Em Deuteronômio,
5, verso 29, Moisés fala assim: quem dera eles tivessem sempre no coração a disposição para temer. É um texto bem pesadinho se a gente parar pra pensar. Quem dera. O cara tá falando assim, quem dera essa raça tivesse disposição, a disposição que eles têm para tudo isso que eles estão fazendo, quem dera essa disposição fosse entregue a Deus. E ele continua, né, para obedecer todos os seus mandamentos. Ah, não, mas eu só vou obedecer a Deus aqui no meu canto. Cara, se você for obedecer a Deus, então você vai entregar tudo de si. Você vai entregar sua vida em prol disso. Você vai entregar sua vida em prol disso, no reino, no seu trabalho ou na sua escola. A gente falou disso em outro momento. Que você fizer para Deus, né? Então, cara, se eu for sair da preguiça, o meu primeiro movimento é qual que é o trabalho? O que que eu posso entregar para o Senhor? E o mais bonito, né? Eu fiquei com dificuldade para. Até demorei, quem percebeu, eu mandei a minha participação no grupo quase 3 horas da tarde, né? Eu escutei o Vinícius falando na segunda-feira, eu falei, Senhor, que esse menino falou isso aqui, apanhei que nem condenado, o que que eu vou falar agora? Fiquei com muita dificuldade de saber o que comentar, o que falar. Eu falei, bom, eu vou falar de um preguiçoso que eu conheço, né? Eu vou falar de mim mesmo. E foi só isso que eu podia. Falei, só daí eu podia extrair alguma coisa. Eu tive muita dificuldade, tentei no dia antes, tentei no dia seguinte, para fazer e falar, Deus, olha, quando eu olho para a minha vida, eu consigo saber onde está faltando, sabe? Eu consigo identificar 1000 lugares. E quando eu sempre tento tirar o âmbito da igreja, que é sempre nisso. Às vezes a gente tem preguiça nas relações, como o Vinícius falou. Às vezes a gente, para se relacionar mesmo, cara, você não quer saber a cor que a pessoa gosta mais. Se é com aquele amigo que você não é muito amigo, mas ele faz questão às vezes de conversar com você, não faz? Você não quer ouvir. E às vezes ele está esperando a oportunidade para poder contar do lamento que ele vive na casa dele. Mas a gente não quer. A gente tem preguiça. Não, com ele eu não quero me relacionar. Ai, Deus, eu estou muito atarefado. Lembra da preguiça? Em Provérbios 26, no 13, eu mandei isso no grupo também. O preguiçoso fala, não vou porque no caminho tem um leão. Ah, vai que aparece alguma coisa. A gente inventa, a gente insiste em dar desculpa, a gente inventa a história. Eu não vou parar para ouvir ele porque eu tenho coisa para estudar. Eu não vou fazer aquilo por ela, não, eu não vou te levar porque eu vou ter que... Eu não vou fazer por você. Eu não vou estender a sua mão. Lembra que quando a gente faz para o próximo, a gente faz para Deus. Lembrem disso, quando a gente faz para o próximo, a gente faz para Deus. Eu acho que é aí que a preguiça vai pegar em alguns, pelo menos ela pega em mim nisso. Quando a gente faz para o próximo, a gente faz para Deus. A gente tem que ter em mente disso. Ah, mas eu não posso por quê? Aí fica a sua consciência. Quando a gente estuda sobre isso, Deus tira a venda dos nossos olhos e depois não dá para falar que, não, mas eu não tive tempo. Depois não vai dar. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Amém. Carol, pode comentar, Carol. Pode abrir o microfone e comentar. Eita, tá com dificuldade aí? A paz do Senhor. Amém. Nossa, estou um pouco nervosa. Mas sobre a preguiça, né? O que me chama a atenção é que a Bíblia, né? Ela nos ensina, né? A trabalhar, né, com o campo que o pai mandou o filho ir trabalhar e um falou que não ia e depois foi trabalhar. E teve outra passagem também na Bíblia que ela é muito, muito forte para mim, né? Neemias, quando ele está ali edificando o muro, né? E vem Sambalate, vem Tobias, vem, né, zombar dele, e ele falou, né? Eu estou fazendo uma grande obra de tal maneira que eu não posso parar, né? A Bíblia, ela fala o tempo todo de trabalhar, né? De ter bom ânimo, né?
em deixar a preguiça de lado, né? E se Jesus, né, como ele desceu do céu, né, carregou os nossos pecados, se ele tivesse preguiça, hoje nós não teríamos a salvação, né? Então, temos que trabalhar na obra do Senhor, né? Trabalhar sem cessar, temos que trabalhar bastante, né? Tudo que nós estamos fazendo aqui na Terra não vai ser em vão. Naquele grande dia, todos vão passar, né, por juízo final, e Deus vai perguntar, cadê suas obras, né? Eu vejo muitas pessoas aqui na minha igreja falar que não precisa fazer nada para ser salvo, porque eu sou salvo pela graça, mas não foi de graça, né? Deus teve que pagar o alto preço, Jesus teve que pagar o alto preço para hoje nós teremos direito à salvação. E nós temos que mostrar para Ele, né, o nosso amor, né, mostrar a nossa gratidão trabalhando na obra dele, né? Amém. Encerrou aí a participação ou fechou o microfone? Não sei. Mas amém. Deus abençoe pela sua contribuição. Deixa eu ver se tem mais alguma mãozinha levantada. Isaac, quer comentar alguma coisa? Eu não, já comentei, já gastei todos os meus neurônios que eu tenho para acompanhá-los. Tá segurando para a noite, né? O restante. Gente, eu acho que ficamos por aqui. Deus abençoe a todos pelas contribuições. Obrigado, Matheus. Obrigado, Isaac. Todos que comentaram também. E nós vamos já adentrar para um próximo capítulo polêmico. Um capítulo, se até agora você se sentiu aí confrontado, espera que tem mais. Capítulo 4 vai falar de fofoca e difamação. Meu Deus. Então, vamos aguardar aí que teremos ótimos conteúdos para a semana que vem. Vai ter bastante cajadada, todo mundo vai apanhar de um lado, do outro, e a espada corta para os dois lados. Corta aí, corta aqui. É 2 gumes, né? Deus abençoe. Obrigado aí por vocês estarem mais um sábado à tarde aqui. Eu acho que vai ser essa data mesmo. Mas semana que vem a gente vai estar em viagem, então estaremos em BH no final de semana. É semana que vem? Né? É semana que vem. E eu acredito que a gente não vai conseguir fazer no sábado por causa da viagem, mas a gente vai conversando durante a semana, então fiquem atentos aí. A gente vai viajar na sexta-feira, então temos até quinta para fazer. Ou talvez a gente consiga fazer, eu faço de lá mesmo. Vamos ver quais serão as condições aí. A gente vai conversando lá no grupo. Obrigado, pessoal. Todo mundo agora ligando a câmera para a gente tirar uma foto. Quero ver a galera fazendo a unha. Cadê a Lince? Ah lá, tá na manicure. Só quem não tá com preguiça é a manicure que tá trabalhando. Tá desligado aí o micro, Lince. Quero ver. Cadê a coitada da manicure? Tava ouvindo aí, querendo ou não, tava ouvindo. Isso aqui é minha fiel companheira. Ela gostou do tema fofoca, viu, Vini? Olha aí, já entra no grupo lá, já vai acompanhando. Dá mais salão. Nossa, o que ela deve ouvir de fofoca aí, hein? Misericórdia. Gente, vamos. Cadê? Eu não tô vendo as câmeras ligadas, não, hein? Aqui só tá os ADM com a câmera. Eita, pessoal. Cadê? Ó, Raquel, você tá aqui. Elaine, cadê? É que vocês estão na minha tela, eu tô vendo só a letrinha do nome. Mas vamos lá. Como não vai caber todo mundo na tela, cada um tira o print aí da sua tela, marca lá no Instagram que eu reposto, vai ter foto com todo mundo. Vamos lá? Todo mundo fazendo cara de bonito? Foi? Printaram aí, galera? Printaram a minha beleza? Gente, Deus abençoe. Até a próxima reunião e fiquem firmes na leitura, hein? Capítulo 4 tá chegando com tudo, não esquece de ler, não. E a gente vai conversando lá no grupo. Deus abençoe, pessoal. Abraço. Até mais. Bom final de semana para todos. Tchau. Tchau.